Olá, bom dia, você que nos acompanha aqui no site da Gazeta do Povo, nas nossas mídias sociais, no YouTube. Eu sou Rogério Galindo, repórter aqui de política da Gazeta do Povo, e a gente está dando hoje continuidade à sequência de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado. Você sabe, em 7 de outubro vai eleger 2 senadores aqui pelo Paraná. A gente já fez algumas entrevistas e hoje recebe mais uma candidata, uma pré-candidata ao Senado aqui pelo Paraná, pelo PR, a deputada federal Cristiane Yared. Antes de mais nada, deputada, obrigado por ter aceitado nosso convite, por estar aqui no estúdio com a gente. Eu que agradeço. Todo o carinho que vocês me recebem, eu respeito. É um prazer poder estar aqui com vocês e agradecer, pela oportunidade de a gente poder estar aqui falando, conversando um pouquinho mais de perto. E aqui com o João Frei, nosso repórter e agora colunista da Gazeta do Povo também, que vai me ajudar hoje nessa entrevista com a deputada. Queria começar, na verdade, como a gente faz em todas as entrevistas, fazendo um videozinho aqui. A Maria Eduarda fez pra gente um videozinho com a biografia da deputada. O Rodrigo Serpinski, nosso homem dos trabalhos técnicos, vai pôr aí para você conhecer um pouquinho melhor a deputada Yared. Tivemos um pequeno probleminha com o vídeo, você viu aí, acho que na edição depois a gente vai conseguir consertar, mas a informação básica sobre a deputada já está aqui, a deputada Cristiane Yared, eleita em 2014 pela primeira vez, foi a sua primeira eleição, e foi eleita a deputada federal aqui do Paraná com maior votação, com 200 mil votos. Foi uma surpresa, 200 mil e... 144 votos. Uma coisa que eu descobri cobrindo política há tanto tempo é que todo político sabe exatamente a votação que teve, né? Pra gente parece que um a mais, um a menos não faz diferença, mas eles sabem sempre de cor. Barato. Deputada, e justamente assim, a gente falando aqui de candidatura ao Senado, a senhora fez 200 mil votos. Sim. Mas para Senado a gente sabe que precisa outro mundo. 2 milhões e meio, 3 milhões de votos no mínimo, né? Isso. A senhora está disposta mesmo a enfrentar isso? A gente já ouviu aqui algumas pessoas aqui dizerem que ainda não sei se vou enfrentar isso. A senhora está decidida? Como é que está a sua candidatura? É uma decisão minha, né? Eu coloquei o meu nome a ser pré-candidata ao Senado. Mas, lógico, não depende da minha vontade, depende da vontade do povo do estado do Paraná. E eu creio que existe a possibilidade, porque nós, nesse tempo todo que estamos correndo o estado, viajando o estado, conhecendo as pessoas, eu vi a necessidade de um senador que seja municipalista, que se envolva com as questões dos municípios. Porque tudo acontece no município, você sabe disso, né? É a ponta, é onde é necessário atender. Eu tenho esta visão bem fixa e séria sobre o Pacto Federal, o Pacto que precisa ser feito, né? Que temos que mudar essa situação, colocar o dinheiro no município, né? No estado e menor possível quantidade na União, para que onde o dinheiro fique, né, realmente as coisas aconteçam. O que é justo, né? O dinheiro tem que ficar no município. Então, eu vejo que o Estado precisa de pessoas que o amem, que lutem por ele, que se envolvam, mas é óbvio, né? É o povo quem diz. O voto vem do povo. É o povo, mas é o partido também, né? A senhora está no PR, que normalmente não lança candidatura para as majoritárias, né? Como é que está dentro do partido isso? A senhora acha que consegue convencer o pessoal? Veja, até agora, como é um desejo meu, o partido não me chamou para conversar, dizer, Cris, queremos isso ou aquilo. É um desejo meu, de poder ajudar o meu estado, né? Eu acho que nós temos a possibilidade de fazermos
belo trabalho no Senado, como fizemos um belo trabalho estando deputado federal, e que em toda a transição que houve neste mandato, sendo o meu primeiro mandato, cresci muito, aprendi muito, entendi, compreendi, né, o que o Estado precisa, e é essa a luta é para que a gente consiga trazer o maior número possível de recursos, de emendas para dentro do Estado, porque é o nosso povo. Né? Hoje eu estou deputada federal, mas estou deputada federal pelo Estado do Paraná, que é o meu povo, eu represento a minha gente. E tem que lutar por ela. Né? Então, a luta é gigantesca em todos os setores. Né? Como eu falei para você, há um universo de problemas que precisam ser resolvidos, mas esse é o caminho. Agora, deputada, mesmo com essa expressiva votação em 2014, ainda é uma votação para o Senado, ainda fica muito distante da quantidade de votos que a senhora precisaria, e também foi uma votação muito concentrada em Curitiba. Né? Então, como que a senhora faria esse movimento de tentar conseguir mais eleitores no interior do Estado? Quais são as possibilidades que a senhora tem de crescer no interior? Veja, eu tenho conversado muito com os prefeitos e com as pessoas no interior. Todos concordam que nós precisamos realmente, né, desse pacto federativo que vai mudar esse perfil do país. Todos concordam também que precisam de um senador que seja municipalista, que se importe com as questões do Estado, se envolvendo com as questões do município. Né? Então, nós temos tido assim, uma abertura muito boa, um trabalho muito bem feito. Eu trouxe ao Estado, consegui ajudar 122 cidades, né, onde nós trouxemos as emendas. Da primeira vez eu pontuei em 302 municípios. Nós fizemos uma eleição bonita, sem recurso nenhum. Gastei R$60 mil para fazer a campanha e não tínhamos dinheiro nem para gasolina. Mas ali eu vi que havia um propósito, lógico, uma causa, né? Eu tenho uma bandeira, as pessoas olham, muitas se veem, né? Transferem essa imagem, eu quero que essa pessoa me represente, porque é exatamente isso que acontece. Nós somos os representantes desses que nos elegem. Né? E você estando, como eu estou na Câmara Federal, eu tenho que defender o Estado todo, indiferente de quem seja. Mesmo daqueles que dizem, você não me representa. Não, mas eu te represento, querido. Porque hoje eu sou uma voz do Congresso Nacional que luto por você, pela sua família, pelos seus filhos. Então, esse é o caminhar. Eu acredito que é um caminho, né? Há uma possibilidade. Difícil, lógico, né? Uma eleição majoritária, ela é uma eleição que precisa de muitos votos, mas eu coloquei o meu nome para que as pessoas possam analisar, conhecer a minha história, conhecer quem é Cristiane Yared, né? O que estou fazendo, e eu acho isso muito importante, poder chegar até as pessoas, e é uma oportunidade que vocês me dão. Então, eu agradeço de coração vocês, João Galindo, né, por nos darem essa oportunidade também, porque isso faz com que chegue a notícia, a informação, e aquela história que eu falei para você, do pertencimento, conhecimento das pessoas. A gente sabe também que essa candidatura depende de arranjos locais, né, da composição. A senhora provavelmente seria candidata na chapa do Ratinho Júnior, né? Que tem também outros possíveis candidatos ao Senado. O Nele Prevô, que já passou aqui, o Takayama, que já passou também. Como é que é a senhora em relação ao Ratinho? A senhora já conversou com ele? Ele está disposto a bancar a sua candidatura? O que a senhora acha dele? O Ratinho, assim, eu fiquei muito... Me senti grata ao ouvi-lo falar, porque nós sempre nos espelhamos e queremos ver pessoas que tenham ideias, ideais, que possam ajudar o Estado. Eu gostei muito, muito mesmo, de ver o Ratinho tendo seu discurso nesta linha municipalista. Né? Eu achei fantástico os planos dele o plano dele para o governo do Estado. Então, o Ratinho, para mim, já se tornou um amigo. Temos conversado, eu já conversava com o Ratinho antes, né? Porque você sabe que a gente estando lá, né, tem que tentar trazer o melhor possível, amarrar da melhor possível, forma a emenda para que a emenda chegue e ela seja aplicada.
Então, o ratinho já se tornou já de casa, assim. E, graças a Deus, eu tenho, assim, essa facilidade com todos. Não tenho, vou dizer assim, não gosto de fulano, eu não gosto. Não, nós temos divergências políticas, às vezes, mas são divergências políticas, visões diferentes, né? Mas, como pessoa, é muito bom. Agora, deputada, a senhora se destacou, chegou muito na Câmara com esse discurso em relação ao trânsito e, por enquanto, tem falado de bandeiras e causas, está falando muito da causa municipalista agora aqui nessa nossa conversa. De fato, a senhora está expandindo um pouco a atuação parlamentar, está olhando para um mandato de senadora que incorpora essa bandeira do trânsito, mas leva outras em causa. Como que fica essa questão? Sai com essa principal bandeira do trânsito ou isso já não está mais na sua campanha? Como que você enxerga? Obviamente, sempre será, vou levar, porque afinal de contas, né, foi esta dor que me trouxe aonde eu estou. Inclusive hoje completa 9 anos da partida do filho. Desde a partida do meu filho, nós estamos aí com 500 mil mortes desde 2009 até hoje, em média, um pouco mais, um pouco menos, porque o país hoje mata um brasileiro a cada 10 minutos no trânsito e sequela um brasileiro por minuto. O que nós temos é o estrangulamento da saúde pública, nós temos o estrangulamento da previdência e temos o estrangulamento do judiciário, porque cada morte produz um inquérito e um processo. Então, a minha bandeira, ela se tornou a questão da educação para a mudança de comportamento, a saúde, porque nós temos que atender, de cada 10 leitos aqui em Curitiba, 7 são culpados com acidentados de trânsito. Você vai num hospital de traumas, o médico que cuida, né, que gerencia a parte de ortopedia, ele vai dizer para você, olha, 90 e tantos % são acidentes de trânsito. Então virou realmente, é uma guerra, virou uma bola de neve, e para combater tudo isso, nós temos que cuidar da cidade. O momento em que eu cuido do município e eu ensino a criança no caminho que ela deve andar, o momento em que eu estou junto, dou condições ao município dele conseguir sobreviver, aí o Estado acontece como um todo, porque o município precisa, ele não consegue sobreviver, ele é pequeno. Né? Os grandes municípios, as cidades, os grandes centros, elas produzem suas riquezas. Mas o pequeno município tem dificuldade. Então, quando nós ajudamos esse município, que está muitas vezes abandonado, como no caso do litoral foi completamente abandonado, eu enviei para o litoral 6 milhões de reais. Mas é um momento que o litoral vive, que vivemos sempre, de abandono, porque as pessoas só lembram quando vão à praia, ou quando tem final de semana, ou tem o carnaval lá, em Antonina, em Morretes, né? Mas são nossos irmãos, necessitam dessa estendida de mão. Então, eu acredito que se nós conseguirmos fazer com que os próximos senadores, se Deus permitir que eu entre, eu quero lutar pelo Pacto Federativo. Esta será uma bandeira que eu faço questão de deixar clara. Né? E já estou lutando, porque na Câmara Federal eu converso com os deputados que têm a possibilidade de serem senadores, e é o que nós estamos fazendo. Nós estamos unindo forças para poder mudar essa realidade que o país vive. A senhora falou agora há pouco que se dá bem com todo mundo, né, que tem uma facilidade, mas tem uma briga meio histórica aí que a senhora tem com o governador Beto Richa, que também é candidato ao Senado, né? Inclusive, chegaram a dizer que a senhora tinha uma predileção especial por se candidatar ao Senado e não à Câmara para poder disputar contra ele. Meu Deus do céu. Existe isso, não existe. Esse grau não assim de obsessão? Não é real, já tive coberto várias vezes. E só para terminar, caso a senhora chegue em Brasília, seja ele o outro senador, como é que fica a situação? E olha, pelo bem do Estado, indiferente das nossas divergências pessoais ou partidárias, pelo bem do Estado, eu sei que eu estou, né? Como eu falei para ele, falei, governador, eu estou deputada federal, o senhor está governador. Nós não somos. Existe um povo, um Estado que necessita que alguém olhe, que lute por eles. E é esse o nosso papel. Né? Nós somos eleitos para estarmos, não sermos. Então, não há de maneira nenhuma, quero deixar aqui claro, Beto, que de maneira nenhuma faria isso, questão de disputar com você o Senado. Não, o Senado é um sonho que nasceu no meu coração, porque eu vi a necessidade do Estado.
né? O Estado precisa de alguém que se importe. E eu me importo. E é real isso. Quem me conhece sabe. Eu me importo. Me importo mesmo. Eu me importo com aquela, sabe, com a questão dos hospitais, com a questão das crianças abandonadas. Me importo com as pessoas. Então, o desejo que acabou nascendo no coração é para poder ajudar da melhor maneira possível. Se há possibilidades, por que não? Né? Vamos fazer. E a senhora conversaria com ele tranquilamente? Já conversei com o Pedro, tranquilo, sem problema nenhum. Né? Eu sempre falei para ele, eu quero que você seja o melhor governador que esse estado teve. Por quê? Porque eu moro aqui, meus filhos moram aqui. Nós precisamos de um governador que faça a coisa acontecer. Então não há essa rivalidade absurda. Né? Até ouvi alguém falar, ela torce para que ele seja preso. Não, de maneira nenhuma. Eu quero que você esclareça a tua vida com justiça, com as pessoas, e que vá bem. As pessoas precisam ir bem. Né? Só temos um país melhor quando as pessoas vão bem, as pessoas estão bem. Agora, deputado, uma coisa que chama atenção na tua candidatura também, geralmente o Senado é o espaço onde vão os políticos que já estão com uma carreira, uma trajetória política mais consolidada. A senhora está terminando agora o primeiro mandato como deputada, acho que nessa eleição, com um perfil de novidade, talvez só do Oriovisto também, né, que ainda não se apresentou em nenhuma eleição, mas os outros são concorrentes que têm uma trajetória política consolidada. Por que a senhora sai logo no começo ainda da sua carreira política ao Senado e por que a senhora acha isso importante? Veja, em primeiro lugar eu acho importante porque eu tive essa visão, eu vi um Estado que necessita de alguém que se envolva. Né? Depois, obviamente, eu acabei de entrar na política, né? Estou com 3 anos e meio, mas aprendi muito, e muito bem. E eu sou uma otimista. Eu sou bairrista e otimista. Eu sou uma otimista. Eu acredito que nós podemos fazer esse país que todos querem. Acredito mesmo, de coração. Né? Nós vivemos um momento maravilhoso de renovação, de um ar novo, de respirar. Né? E eu também sei que é isso que o povo quer. O povo quer alguém que se importe. Deputada, a senhora fala muito assim sobre renovação, sobre combate à corrupção. Né? No seu mandato, acho que teve uma única denúncia que foi, não exatamente uma denúncia, mas chegou a se aventar um possível problema ético. Foi quando o seu marido foi nomeado para Itaipu. Exatamente. E acabou se exonerando dias depois, porque houve uma notícia de que teria sido uma espécie de negociação política, não pegou bem. Como é que a senhora vê esse caso hoje? Eu acho difícil que a indicação tenha sido minha, mesmo porque vocês sabem que esse é um privilégio dos políticos que votam com o governo. Se você acompanhar a minha história, você vai ver que as minhas votações são sempre a favor que seja investigado, fui a favor da investigação, no caso da Dilma, do impeachment, fui a favor na retirada do Cunha, fui a favor das denúncias, para que fossem investigadas denúncias contra o Temer. Então, é algo que não casa bem, né? Na política isso não existe. O Gilmar ele foi chamado, né, por um amigo, que é um dos diretores da Itaipu, para apresentar um projeto. Ele apresentou 2 projetos que estão acontecendo e ele se retirou. Né? Então, meu marido não é indicação minha, não foi indicação minha. E assim, eu tenho completa tranquilidade de falar nisso, porque é um homem competente, trabalha há 40 anos com comunicação, tem projetos importantes que podem ajudar a sociedade. Né? Mas ele achou por bem sair, eu realmente não quis dar a minha opinião e fiquei tranquila quanto a isso. Deputada, a gente tem aqui 2 perguntas que chegaram de espectadores que estão acompanhando aqui a sua entrevista, que vão na mesma linha. O João Maria perguntou e também a Cássia Soares, que querem saber quais foram, na sua avaliação, os principais projetos, as suas principais realizações nesse tempo de mandato em Brasília. Veja, eu apresentei 32 projetos. Desses projetos, 5 já se tornaram leis. Né? Obviamente que eu busco atender essa questão do trânsito, sou muito cobrada com isso, e hoje eu sou referência, né, como um parlamentar que trabalha em causas do trânsito para tentar evitar esta guerra e essas mortes. Porque o que acontece hoje é que quando se perde um filho, se enterra um filho ou tem um filho sequelado no trânsito, o país todo perde. Essa mãe, ela não quer mais viver, ela vai para os remédios, ela não lava, não cozinha, não passa, ela não permite mais que o marido toque nela, ela está machucada, ela sente-se violada.
E esse pai perde 2 vezes mais que a mãe, porque ele perde o filho ou a filha e perde a esposa. Então a nossa luta hoje é para tentar melhorar esse trânsito. Eu tenho um projeto lindo que foi aprovado, que é o marco regulatório do transporte de cargas no Brasil, que fará com que nós possamos retirar das estradas esses caminhões antigos, velhos, né, que ainda têm possibilidade, que são os grandes causadores das tragédias. Nós vamos dar possibilidade a esses caminhoneiros com seguro de vida, um atendimento especial diferenciado, um projeto que fará muito bem ao país. Temos um projeto aprovado que foi, e esse que virou lei, é de mexer ao celular, tá? Que não fique bravo comigo, tá, querido, por favor. Mas eu precisava fazer alguma coisa. Hoje, no mundo, o celular mata 7 vezes mais que a bebida alcoólica. Então, enquanto você está dirigindo... Celular no trânsito, né? O celular no trânsito. Você está ao volante, toca o telefone, você pega, você olha de novo para frente, olha de novo. Na terceira vez, o celular prendeu você. Né? E nós temos aí... E não é nem só tocar, né? Hoje em dia a ligação acho que é o menor dos problemas, né? Mas ficar vendo mensagem, né? né? O WhatsApp, que virou uma febre mundial, é um problema sério. Então já mata mais que a bebida alcoólica. E eu fui entender por que mata mais que a bebida alcoólica. Mas o projeto prevê o que exatamente? Ele penaliza, né, seriamente, com infração gravíssima, aquele que manuseia o celular enquanto estiver ao volante. Lembre-se que você não está sozinho, está no automóvel lá dirigindo, você não está sozinho, há um mundo que está acontecendo ao seu redor, é necessário que se preste atenção. Né? Nós temos que começar a fechar essas brechas para poder ajudar. Obviamente que não é só isso, nós temos aí projetos em relação à mudança de comportamento, projeto de educação fantástico, projeto que engloba a área da saúde, né, onde esses infratores, quando eles estiverem bêbados, eles paguem a conta do SUS, porque não é justo que todos nós paguemos esta conta, não é justo isso. A pessoa está alcoolizado em alta velocidade, causa tragédia, esse filho vai precisar de terapias, de psicólogo, de psiquiatra, vai precisar de médicos, e não tem de onde tirar isso. Essas famílias, elas ficam abandonadas. Então, são inúmeros, são 32, eu convido todos a entrarem na página lá, né, deputada Cristiane Arelli, conheçam os projetos, vejam o que nós estamos fazendo. Né? O trabalho é árduo, muito árduo. Como eu falei para você, Galindo, nós batemos contra uma indústria que se beneficia dessas mortes. O país gasta, em média, 200 bilhões de reais por ano com tragédias de trânsito. Dinheiro que tem e que deve ser usado na educação, na segurança, na saúde. Educação primordial, né? Nós precisamos ter... A educação tem que ser algo que esteja na alma de cada brasileiro. Nós mudamos um país quando nós olhamos esse país e vemos que a educação prospera. Nós precisamos disso. Né? A educação em todos os sentidos. Então, é a luta. Tenho projetos com a questão de fiscalização, junto com a Polícia Rodoviária Federal, né, que nós temos um trabalho muito bonito junto com eles. Temos também um trabalho ali com casos como nós temos, que são de uma quantidade enorme, né, de situações nas estradas, questões de para as estradas. Então, eu acho que esse é o trabalho, nós trabalharmos para a população. Projetos importantes. Deputada, a senhora falou do Temer, que a senhora votou pela aceitação da denúncia, né, no caso dele, e realmente, mas teve um momento ali que foi meio constrangedor, talvez, assim, que a senhora foi, justamente quando estava entrando no ar uma matéria da Rede Globo, né, a senhora estava saindo do palácio justamente quando estava para ser votada a denúncia, né? Exatamente. E a senhora foi muito uma cobrada, negociação lá. A senhora foi muito cobrada porque tinha passado 1 hora dentro do gabinete dele. Eu apanhei bastante. O que a senhora estava falando lá? O que aconteceu naquele dia? Veja, eu havia pedido uma audiência com o Temer para a gente poder falarmos sobre essa questão do trânsito, né? Dessas tragédias. E ele falou, olha, eu só posso atender tal dia. Eu falei, ótimo, não tem problema. E foi exatamente no dia que teve essa troca, né, que eles fizeram, tentaram convencer os deputados a votar, a se esquivar dessa denúncia, né? Que realmente foi arquivada, né? Mas quando eu estive com ele, eu falei 1 hora com ele, e eu não vou mentir, gente, ele não falou 1 minuto, nem 1 minuto ele falou sobre trocar alguma coisa. Eu falei sobre o Sara aqui, e ele poderia ter dito, olha, então eu libero o Sara para você, porque o Hospital Sara Kubitschek, ele só pode ser liberado pelo presidente da República. É um hospital muito caro. Ele tem um custo anual de 800 milhões de reais.
Né? Precisa de 4 anos para preparar a equipe. Então é um custo muito alto, muito elevado. Isso sem contar a construção dele. É um hospital 100% SUS e que eu queria e quero, não desisti ainda, quero trazer para São José dos Pinhais. Eu acho que é perfeito, um local perfeito ali, né, com toda aquela mobilidade que eles têm do aeroporto lá, eu acho perfeito. Daria também um boom na cidade, né? Seria muito bom, porque essa cidade cresce com uma instituição deste porte dentro dela. E eu conversei 1 hora com o presidente Temer, onde ali nós falamos sobre essa questão da necessidade que um governo precisa ter, que é campanhas, insistentemente trazer campanhas, para que as pessoas compreendam o que ocorre. Mas em nenhum momento se tratou de denúncia? Em nenhum momento ele tocou no assunto da denúncia ou perguntou se eu queria trocar alguma coisa. Ele foi extremamente ético, assim, correto. Em nenhum momento eu não tenho o que falar. Seria leviano e mentiroso se eu falasse alguma coisa. Realmente não houve isto. E aquela 1 hora encerrou. Eu até saí, conversei com alguns jovens jornalistas que estavam ali embaixo, conversando, e saí, fui pega daí pelo jornal o Globo, acho que é o Jornal Hoje da Globo. Hoje, né? O Jornal Hoje, que estava filmando ali, eu saindo, mas o pessoal ficou muito bravo. Foi lá fazer negociação. Não, queridos, não faço negociação, tá? Não faço mesmo. Isso é algo que é entre eu e Deus. Não faço negociações. Agora, deputada, a senhora também além de deputada, também pastora, enfim, uma dúvida que fica é em que medida as suas posições como deputada estão vinculadas às posições defendidas aí em bloco pela bancada evangélica? Veja, eu não faço parte da bancada evangélica. Eu pedi para retirar o meu nome da bancada evangélica porque eu simplesmente achei que... Achei não, eu tenho certeza, né, que o meu Deus é um pouco diferente do Deus que ele serve. Então eu pedi para retirar o meu nome da bancada evangélica. Eu tenho uma posição muito séria em relação a estar deputada federal. Não misturo as coisas. É minha essência estar na presença de Deus, é minha essência, lógico. Mas eu sei muito bem que nós temos uma Constituição, uma legislação, e é para isso que eu fui eleita. Não fui eleita para ser pastora. Eu fui eleita para ser deputada federal pelo estado do Paraná, defender o meu povo, indiferente da placa de igreja que ele tenha. Mesmo porque eu tenho plena consciência que no céu não existe placa de igreja. Né? Deus procura amigos, não procura líderes religiosos, cantores maravilhosos. Deus procura amigos, amigos de verdade. Então essa é a minha posição. Quais foram os posicionamentos da bancada que acabaram te afastando do grupo? Veja, eu vejo que todos têm direito ao que a Constituição garante, indiferente de quem seja. Eu vi algumas posições, né? Fiquei muito preocupada, lógico, né? São coisas internas da bancada, mas eu realmente achei que não era o meu lugar, então eu pedi para retirar o meu nome e eles aceitaram, ficou tudo muito bem, tranquilamente, mesmo porque eu não estou lá para ser pastora. Eu estou lá para estar deputada federal. Aliás, a gente está chegando na metade do tempo aqui, justamente quando a gente passa para essas questões do Congresso. Eu vou começar por aí, então, já que normalmente a gente bota no fim, mas a senhora falou que todos têm direito ao que está na Constituição. Eu não sei se era disso que a senhora estava falando, mas ele se opõe, por exemplo, muito firmemente à união civil homossexual e à adoção por casais gays. Qual é a sua postura em relação a esses temas? Bom, veja, Era disso que a senhora estava falando? Também, né? Também. Mas veja, eu tenho uma posição bem clara. Nós não estamos falando da religião aqui. Estamos falando de direitos constitucionais. Né? E as pessoas têm direitos. Quando você vê uma população como a nossa, que tem uma quantidade que nós não sabemos nem o número de crianças abandonadas, né? Crianças que perdem o direito a ter saúde, a ter educação, a ter uma vida melhor. E você questiona. Quem tem que questionar é o juiz, não somos nós. Quem tem que questionar a adoção por um casal gay é o juiz. Nós temos que dar graças a Deus que alguém está se importando, que está fazendo aquilo que muitos não fazem. Ou seja, a senhora é a favor da união civil e da adoção. Quanto o maior número de pessoas possam ter a Constituição garantida a elas, eu sou completamente a favor.
Tem um outro tema que normalmente divide ali pelos os religiosos dos não religiosos, que é o aborto, né? Qual que é a sua postura em relação à legislação do aborto no Brasil? Eu acho que a legislação está muito bem posta. A Constituição está muito bem posta em relação ao aborto. E a gente não tem que inventar a roda. Deixa como está, que está bom. Não mexe. Deixa na Constituição aquilo que está, e o que está feito está muito bem feito. Certo. Candidato, uma outra questão que a senhora já enfrentou nesse mandato, mas é possível que ainda volte a enfrentar num eventual segundo mandato ao Senado, como está posto, é a questão da reforma trabalhista. De modo geral, como que a senhora se posiciona sobre essas alterações que foram feitas na reforma? Eu fiquei muito preocupada com a questão da reforma trabalhista, porque a reforma trabalhista, ela tramitou durante algum tempo na Câmara Federal, dentro da casa, mas poucos tiveram acesso a ela. E lógico, nós como deputados de primeiro mandato, a Câmara renovou muita gente. Muitos não tiveram acesso a este projeto para poder realmente opinar e se envolver. E assim, são temas importantes, relevantes para o país. Eu fiquei muito preocupada com a questão de perda dos direitos, de muitos direitos. Eu já fui empresária e às vezes até o pessoal diz, mas você foi empresária, você sabe que é necessário. Sim, mas não custaria que nós fizéssemos antes a reforma tributária, né, que eu acho que seria o principal para o país. Primeiro a reforma tributária, depois a reforma trabalhista, aí sim podemos passar para a reforma da Previdência, que como está eu também não concordo, né? Nós temos temas importantes. Mas de que pontos da reforma trabalhista que a senhora discorda e por a senhora votou? Em primeiro lugar, assim, como eu não tive tempo de analisar, eu fui analisar depois, eu fiquei preocupada com algumas questões. A questão da hora do almoço, realmente, né? De ser... Você sabe, nós temos gente boa em todos os lugares. Tem empresários ótimos, maravilhosos, tem empresários que também, né, podem se aproveitar da situação. E esta era um dos pontos que eu tinha preocupação, porque nós sabemos, eu participei, eu fui empresária, mas eu estava junto com eles o tempo todo. Então, a gente conhece a luta desse povo e temos pontos positivos? Temos pontos positivos. Mas eu acredito que poderia ser dado um pouco mais de tempo para que a gente absorvesse, conversasse um pouco mais. Essas coisas votadas muito no afogadilho, elas acabam deixando que muitas pessoas acabem tendo dúvidas, né, do que foi votado, do que está sendo imposto, porque depois é colocado e aquilo é lei, né? Dá para mudar? Dá, mas é uma próxima legislação. Então, vamos adaptar, vamos ver o que vem por aí, como que nós vamos, como que o país vai ter essa transição toda dessa reforma, que também não é possível que você dispense todo mundo e depois queira contratar com uma terceirizada, né? E vamos ver como funciona para que a gente possa depois moldá-la, né? A necessidade que o país... E é o povo que manda. Gente, vocês têm que compreender, vocês que mandam. É o povo que manda. Então, quando o povo se levanta e diz não quero mais, não quero mais. Né? E as eleições estão por aí para isso. Não quero mais você não me representa, ou você me representa, eu quero você me representando. Este é o ponto principal. É assim que a gente muda o país, que faz crescer. Um dos problemas que a reforma tem gerado, talvez um grande problema que ficou depois em consequência da reforma, foi uma certa instabilidade muito grande no entendimento do que aquilo mudou, e ainda agora mais com a caducidade da MP. Então, agora está aí o governo tentando rever via decreto. Você acha que o processo, como isso foi feito na Câmara, contribuiu para que a reforma, ainda que já tenha sido aprovada lá, ninguém consegue de fato saber exatamente o que está sendo... Eles não conseguem compreender, quase poucos têm acesso, né, ao que realmente, e assim de uma maneira clara, porque no juridiquês, né, que eles costumam colocar, não fica claro, e as pessoas então elas confundem, a população mesmo não sabe muito bem como funciona, os empresários estão tentando se adaptar. Então, eu acredito que nos próximos mandatos nós vamos ter que trabalhar realmente para moldar esta reforma à necessidade do povo brasileiro. A senhora falou que a sua prioridade, se fosse para escolher uma reforma, seria a reforma tributária, Com né? certeza. O que a senhora vê de errado na questão tributária no Brasil? O que a senhora gostaria de mudar? O que é o mais importante? Eu acho que nós temos impostos demais, né? Eu acho assim, realmente 55%
dos impostos serem de tributações indiretas, eu acho que está no momento que nós queremos fazer o país crescer, tem que mexer nessa questão. A reforma tributária, ela fará com que o país cresça, dá oportunidade a esses empresários de conseguirem ampliar os seus negócios, né? Mais empregos, empregos que sejam melhores pagos. Porque você sabe, quando sobra recurso para o empresário, eu vou falar como empresário, né? É realmente a sensação que você tem que estar sendo afogado pelos impostos, né? Você não consegue ver a cor do resultado do teu trabalho, não vê dinheiro. Então o empresário, ele entra em pânico, porque chega final do mês ou começo do mês, ele tem que pagar aquela quantidade de impostos, que ele diz assim, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar a folha? Aí ele entra em empréstimo bancário, né? Então nós temos que rever tudo isso para dar esse fôlego ao país. Serão novos empregos, investimentos que virão. Mas né? Como se faria isso? Que tipo de reforma? Quais impostos diminuir? Quais aumentar? A senhora tem uma Não, ideia? Veja, eu até comento muito sobre isso, que nós precisamos mudar esta relação, né? Tem impostos que são colocados, que são exacerbados, impostos que são bitributados, né? Então, já se paga aquilo e paga-se mais um tanto por aquele outro, que vem do mesmo. Mas, logicamente, eu não sou uma especialista em tributos, né? Não sou uma especialista, mas eu me importo por demais com isso, porque isso me incomoda. O fato de nós não gerarmos empregos para pagarmos impostos, isso é algo que realmente me incomoda muito. Uma outra reforma que também ocupou muito a pauta, especialmente na segunda parte desse seu mandato como deputada, e que acabou não tendo uma resolução, ainda vai ficar para o próximo mandato, é a reforma previdenciária. A senhora disse que já é contra esse projeto que foi... Como está posto... A senhora é a favor de uma reforma? E se é a favor de uma reforma, quais pontos a senhora acha que tem que ser reformado numa reforma? Veja, o que nós precisamos compreender é que se nós combatermos, né, nós temos a possibilidade de combatermos algo que é real, que são as sequelas que o país produz. Uma sequela a cada minuto no trânsito brasileiro. Você imagine que nós temos 500 mil pessoas que estão sequeladas do ano passado, que estão dependendo da Previdência. Ora, por que não trabalhar com prevenção? Simples. Se previne, se evita e sobra mais dinheiro, óbvio. Nós temos hoje um estrangulamento da Previdência, e se você colocar no papel, você vai ver que o problema da Previdência se chama tragédia de trânsito no Brasil. Tem um nome. Tem um nome. De cada 10 leitos, 7 ocupados com acidentados de trânsito. Aí você vai, desses 7, no mínimo, 5 ficam com sequelas permanentes. No mínimo. Isso se os 7 não ficarem com sequelas permanentes. Quem que vai bancar isso? A Previdência. Então, são situações. Outra coisa, é para todos, desde o presidente da República ao vereador, desde o presidente da República até o cidadão, para todos. Todo mundo tem que dar a sua parcela de contribuição, então todos daremos a nossa parcela de contribuição ao Estado brasileiro. É necessário fazer? É necessário fazer. Mas então vamos trabalhar em conjunto, vamos abrir um pouco a mente, enxergar como nós podemos prevenir para que esse dinheiro todo não se esvaia, né? 56 bilhões de reais na Previdência. Isso é um dinheiro. A saúde e a Previdência levaram 56 bilhões de reais só com essas tragédias de trânsito. Dinheiro que estaria sobrando se não houvesse. Porque são mortes e tragédias evitáveis. Não é algo que diz assim, que fatalidade. Era impossível de ser evitado. Não, impossível de ser evitado. Um meteoro vindo na Terra, não tem o que fazer. Né? Um terremoto, tsunami, não tem o que fazer. Isso é uma fatalidade. Fatalidade é um mal que não se pode evitar. Agora nós podemos evitar, podemos prevenir e podemos colher frutos disso. Eu sempre digo que as pessoas, elas precisam mudar comportamento. Você precisa pertencer a essa causa, querido, não tem outra saída. Você é um motorista, você é passageiro, não é motorista, é passageiro, é pedestre. A senhora sobra do espaço. A senhora falando de Previdência, um dos pontos que estava sendo tratado é a idade mínima, né? A senhora é a favor do estabelecimento de uma idade mínima? Como é que a senhora se posiciona em relação a isso? Veja, a questão da idade mínima,
eu sou a favor, tem que ter uma idade mínima para se aposentar. A não ser, lógico, né, casos, porque são muitos casos. Então, cada caso é um caso. As pessoas se preocupam. Eu achava que como estava muito bom, mas nós precisamos rever, porque logicamente a população está vivendo mais, com mais qualidade de vida, né? A minha mãe, com a idade que eu tinha, era uma pessoa, né? Completamente. Ela poderia ser chamada de uma senhora, né? Hoje, eu estou com 58 anos de idade e eu não me vejo aposentada numa praia, né? Não me vejo, eu me vejo trabalhando e produzindo para o país. Então eu acho importante a questão da idade mínima, lógico, como eu disse, cada caso é um caso, né? E esta preocupação de olhar um país total, né? Aquela totalidade. Então nós vamos fazer para todos. Não tem que separar uma ou outra, né, categoria. Eu sei que tem categorias que sofrem mais, né, mas é necessário, se for fazer essa reforma, e essa contribuição precisa vir, que cada um dê a sua parcela, nem que seja um pouco menos para um pouco mais para o outro, porque nós sabemos que isso é possível. Deputada, de modo geral, como que a senhora avalia o governo Temer, como congressista? Veja, o governo Temer, ele entrou num momento em que o país já estava com muitos problemas, né? Nós já tínhamos 12 para 13 milhões de desempregados. Então, ele veio com uma herança muito complicada. Obviamente que o sistema é muito corrupto dentro de todos os governos, né? Isso não é privilégio do governo do Brasil, não é privilégio. Nós temos que combater o tempo todo. Fechar essas brechas, termos agora a oportunidade de escolhermos os novos candidatos. E eu vou dizer para você, alguns avanços são feitos. Eu sou muito a favor do Estado mínimo. Eu acho que é onde, sabe, deixa a coisa ir como tem que ir. Menor mão do governo lá, melhor. Porque colocou a mão, já traz é o apadrinhado de tal que pegou o cargo tal. Então já cria aquela bancada de negócios, né? Aquela banca de negócios, de distribuir cargos. Então eu considero que um país precisa ter o Estado mínimo. Realmente, menor colocada de mão do governo lá, melhor. Dá para a gente ter um governo mais limpo. Já que a gente está falando sobre a possibilidade de um novo governo, a senhora falou que o cenário aqui no Estado é confuso. Acho que sim, um cenário mais confuso ainda em nível nacional. A senhora já tem um candidato a presidente da República? Já tem uma candidatura a qual se alinha? Olha, eu vou ser barrista, tá, queridos? O meu candidato, né, é a pessoa que eu tenho como referência política. O meu candidato é o senador Álvaro Dias, né? Então, eu vejo ele com postura de presidente. Acho não, eu vejo, tenho certeza que ele tem postura de presidente. Gosto muito do trabalho, um nome limpo, um ótimo nome, e vai concorrer, né? Nós temos aqui no Sul. A senhora acha que ele tem chance? Como é que está? É difícil, né? Porque como nós não temos representatividade parlamentar dentro do Congresso Nacional, nós temos essa dificuldade. O Paraná, ele sempre foi deixado muito de lado, exatamente pelas brigas ideológicas que acontecem, e o Estado fica sempre né, separado de lado. Então eu gostaria muito, né, torço para que ele vá ao segundo turno e que haja essa possibilidade de nós, principalmente paranaenses, termos a possibilidade de ter um futuro presidente que fará a diferença para o Estado, com certeza. Antes da gente começar aqui, a senhora estava falando, inclusive, que acha que existe a possibilidade do seu partido, o PR, apoiar o Álvaro já no primeiro turno. Como é que está isso? Essas negociações, elas acontecem, né, o tempo todo. Provavelmente, para as próximas semanas, nós teremos esse encontro para conversarmos, né. Eu gosto muito do Álvaro. Álvaro é um amigo querido e um parlamentar sério. E eu gostaria muito que o partido visse ele como um nome forte e possível a uma cadeira, né, tão importante quanto esta. Aproveitando das grandes questões nacionais, o que mais se fala da política nacional hoje
sobre a polícia, né? Virou uma questão policial em vários sentidos, e a gente tem a Lava Jato, que é um momento importante da política nacional. Eu queria que a senhora desse uma avaliação geral da Lava Jato e, especificamente, o presidente Lula, né, que agora está preso aqui em Curitiba. Sim. A senhora acha que foi justo o processo? Como é que a senhora enxerga isso? Veja, as pessoas falam assim, o Lula está preso, o Aécio está solto. Gente, o Aécio ele tem o foro, então tem um privilégio. Para colocar a mão nele é um pouquinho mais complicado, mas a gente chega lá. É delicado. É delicado. Nós vivemos um momento em que as pessoas elas estão cansadas, elas não querem mais. Você já tem o teu salário, você recebe para representar o teu povo. Ame teu povo, lute pelo teu povo. A Lava Jato, eu acredito que foi e é uma bênção. Eu acredito que é uma bênção a Lava Jato. Ela trouxe à tona aquilo que o juiz Sérgio Moro colocou a mão naquilo que todo mundo tinha medo de colocar. Ninguém queria colocar a mão naquilo. Medo não, as pessoas tinham pavor, desviava-se o assunto. Então, o Brasil precisava disso. Será para o futuro do país importantíssimo. Nós temos que trazer essa realidade. Representantes políticos têm que compreender, precisam compreender, que eles não estão lá para legislar em causa própria. Sabe? Você está lá para poder representar aquele que confiou o voto em você. Então, a tendência é que esse país mude para melhor, não para pior. A senhora, em 2014, se candidatou por uma coligação que tinha o PT, né? Isso. A senhora já desconfiava de alguma coisa em algum momento? Não, imagina. E o que a senhora acha hoje? Hoje a senhora voltaria a se coligar com o partido? Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Assim, quando as opções que nós tínhamos no momento da candidatura, lançar o nosso nome à Câmara Federal, as opções que nós tínhamos eram essas. Ou eu iria com o PSDB ou iria com o PT. Então, obviamente, eu tinha divergências com o governo, com o governador, e achava que realmente, como também hoje eu não subiria no palanque com o governador Beto Richa, que nós temos situações completamente, às vezes, opostas. Mas na época era viável e também não havia, não tinha sido aberto o que estava acontecendo, o que aconteceu, que realmente foi duro para o país, muito duro ver os símbolos nacionais. Você falava em Petrobras, o primeiro nome que você lembrava é Brasil. Hoje fala em Petrobras, todo mundo meio que fica, nem não quer essa referência. E para nós brasileiros é muito difícil. Um país que deveria ser primeiro mundo, com todo o dinheiro que foi retirado, nós seríamos, com certeza, primeiro mundo, se tivéssemos governantes que olhassem pelo país da maneira que precisa. Tá certo, a gente vai chegando aqui ao finzinho do programa, a gente vai fazer agora aquele bate-bola para o eleitor conhecer melhor a senhora. Algumas perguntas que a gente faz para todos os candidatos. Perfeito. E a primeira delas é: qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego, olha gente, foi assim, eu fazia Belas Artes. E daí, lógico, todo mundo quer ter o seu dinheirinho. E eu já fazia Belas Artes há alguns anos, já sabia tocar bem piano. E falei, vou ser professora. Coloquei uma plaquinha na porta de casa, dou aulas de piano. Mas foi uma maravilha. A vizinhança toda foi ter aula de piano. Mas aquela história, eu morria de dó, que às vezes a aluna chegava e dizia assim, esse mês o pai não pode pagar a professora. Tudo bem, não tem problema, A senhora tinha que idade isso, mais ou menos? 15 para 16 anos. Aqui em Curitiba mesmo? Aqui em Curitiba. Tá certo. E emprego com carteira assinada, só bem mais tarde? Eu com 18 para 19 anos, eu trabalhei no antigo Bamerindos. Certo. Fui ser caixa lá. Um livro que a senhora considera o livro da sua vida? Olha, o meu livro é a Bíblia, mas eu estou lendo as obras de Helena Collodi, nossa paranaense linda, maravilhoso, poemas, poesias maravilhosos. Inclusive estou lendo agora, Infinita Sinfonia, que é algo emocionante e me identifico muito com ela. A senhora falou que era bairrista, já começou com sim, o meu negócio é local. Um filme que a senhora gosta?
Filme que marcou, assim, eu acho que marcou a minha vida foi O Vento Levou, porque na época, né, jovem, aquela coisa da mulher que, né, se empodera, e marcou muito a minha vida, assim, O Vento Levou. Mas lógico, né, a gente aí hoje, o cinema é uma maravilha, né, essas TVs com todas essas possibilidades de filmes são maravilhosos. A Cabana foi um filme que me marcou muito também. Há pouco dos mais tempo, recentes, né? assim. É, dos mais recentes. Uma música que a senhora gosta? Bom, eu, professora de música, eu adoro música clássica, né? Então, ouço, lógico, eu sou eclética, assim, eu gosto de ouvir. Tem músicas, mas a música brasileira me move muito. Mas a música clássica, ela está já em mim. Uma peça, né? Especificamente? A Quinta Sinfonia, que eu acho fantástica, né? Sonata ao Luar, que aquilo eu tocava e amava, né? Menina, só... Ainda toca, não? Coisa, não, já não toco mais nada. Se botarem se colocar um piano ali, eu posso brincar um pouquinho. Se botarem a senhora na frente do piano, sai alguma coisa ou não? Diz que é nem andar de bicicleta, né? Diz que volta a tocar. Mas é meio difícil, que os dedinhos estão tudo duros, de tanto fazer bolo e doce. Tá, né? certo. Então... Um político que a senhora admira? Eu vou puxar de novo pra gente, tá? Político que admiro é o Álvaro Dias. E uma pessoa, não do mundo político necessariamente, também não precisa ser brasileiro, se for o caso, que a senhora considera inspiradora na sua vida? A inspiradora na minha vida é meu pai, com certeza. Dr. Altair Costa Souza, desembargador, um homem que tinha 42 cursos universitários. Um mestre, um amigo fiel, um pastor amado, um desembargador, um homem justo. Esta é uma pessoa que é a minha referência enquanto eu viver. Ele faleceu um pouco antes da sua eleição, não foi? Um pouco antes da minha eleição, alguns meses antes da minha eleição. 4 meses antes. E agora, daí agora vamos para uma parte um pouco mais saia justa. Aqui a gente pede que a senhora faça um elogio para cada um dos seus possíveis concorrentes. Vou começar com os mais fáceis, que são os da sua coligação aqui. O que a senhora diria de positivo do deputado Ney Leprevaux, por exemplo? O Ney Leprevaux é um amigo. Essa é a palavra que define o Ney, amigo. O deputado Takayama? O Takayama, eu considero ele um grande pregador. Agora daí já não está mais falando da coligação aqui, o professor Euriovisto Guimarães. Esse é um trabalhador, um batalhador, com certeza um batalhador. Flávio Arnes. O Arnes é um íntegro, né? É aquele que é a pessoa íntegra. Também eu admiro muito. Seu colega de bancada federal, o Alex Canziani. O Alex é inteligente, é um querido. Conheci o Alex e me encantei com ele. Extremamente inteligente. O ex-governador Beto Richa. Nós temos as nossas divergências, né? Mas eu considero o Beto muito astuto. 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 Estava curioso para saber o que vinha, para falar a verdade. Não só eu, até a gente estava conversando aqui. E o senador Roberto Requião. Não, tem mais um aqui, mas primeiro certo. O Requião. Então. O Requião, eu considero o Requião um excelente orador. Certo. Mesmo elogio, fazendo uma parte aqui, que verdade, o Ney Leprevaux fez ao... O Requião tem essa... Olha, é impressionante. O Requião, ele tem uma oratória invejável. Ele realmente... E ele tem umas saídas aqui assim... sendo entrevistado. Ele tem umas saídas que realmente... Não é fácil entrevistá-lo, inclusive. Não, imagino. E o último que eu tinha pulado aqui, sem querer, o delegado Francisquini. O Francisquini. O Francisquini é um determinado. Eu vejo ele assim, ele tem muita determinação. Eu acho que eu vejo o Francisquini assim, essa é a palavra para ele, determinado. Tá certo. E agora a gente está chegando ao finzinho, a senhora pode olhar diretamente para a câmera ali e falar por um minuto para o espectador, dizer por que afinal de contas, a senhora acredita que deve ser senadora, deve ser eleita em outubro desse ano. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer, né, o fato de você também estar aí, né, de olhinho naquilo que você tem interesse, isso é muito importante. E agradecer a vocês pelo espaço que nos concedem, muito importante isso, que a gente pode chegar até a casa de vocês, onde vocês estão, com a real importância disso tudo que é o que está chegando. Nós estamos chegando aí próximas eleições e é necessário escolher candidatos que realmente se importem, e eu tenho frisado isto. Escolha alguém que possa te representar, que você olhe e diga, essa será a minha voz, porque é você no Congresso Nacional.
É você quando se trata de leis, é você quando se trata de um lugar melhor para se viver. Então, eu me sinto pronta para poder representar o Estado do Paraná. Mas não depende apenas de mim. Depende se o povo desse Estado, que hoje está num momento em que as eleições, só se falam em eleições, né? Se você achar por bem, então eu coloco o meu nome como pré-candidata ao Senado da República para poder representá-los. Estão puxando a minha orelha aqui, deputada, porque eu cometi um erro, uma gafe com a nossa correspondente em Brasília, Catarina Scortetti, que mandou uma pergunta aqui pra Vamos gente. Responder. E eu tinha esquecido de chamar, o Rodrigo Serpins está botando ali, Catarina, perdão, desculpa ter pulado a sua pergunta. Vamos lá, Catarina. Olá, colegas da Gazeta do Povo, deputada federal Cristiane Arede. Apesar da máxima de que o eleitor brasileiro em geral vota no político e não no partido político, a gente sabe que as legendas são a engrenagem do nosso sistema de representação. Inclusive, o mandato eletivo, por definição, pertence ao partido político e não ao político. Mas a senhora costuma dizer que o Partido da República, o PR, a deixa livre para votar no plenário de forma independente. Ou seja, a senhora teria autonomia para assumir posições individuais sobre temas importantes, como a reforma trabalhista, por exemplo. Mas não seria melhor para o nosso sistema de representação que os partidos políticos tivessem posições sólidas sobre os temas nacionais, sem fisiologismo? E não seria melhor que os políticos se filiassem a legendas por afinidade ideológica? Diante desse contexto todo, por que a senhora está hoje filiada ao PR, ao Partido da República? Catarina, boa pergunta, Catarina. Veja, eu tenho uma visão bem limpa sobre isso. Quando você vota num candidato, você espera que ele te represente. Ele seja a sua voz lá, se for vereador, se for prefeito, que ele seja a sua voz. Quando se vota num deputado federal, e obviamente todos nós temos que pertencer, porque é o sistema brasileiro, é assim que funciona, né, com os partidos, nós temos a possibilidade de termos esta conversa, e se o partido, então, aceita, sorte do candidato que o partido aceita o posicionamento dele. Eu não sou direita nem esquerda, e olha, sinceramente, o meu partido é o meu Estado. Quando eu falo que eu sou barrista mesmo. Eu luto pelo meu Estado. Então, eu deixei muito claro, quando eu tive o convite do PR, tive convite de vários partidos, vários. E o partido do PR, eu vi uma possibilidade de ser luz ali dentro, fazer a diferença ali dentro. E é o que está acontecendo. Né? Eles me permitiram, tanto é que eu sou livre para escolher o meu candidato à presidência da República. Estou livre para as decisões importantes do país, enquanto eu representar o povo do Estado do Paraná. Sim, seria o ideal que os partidos fossem coesos, mas muitas coisas divergem daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós vemos como melhor para o nosso Estado. Né? Tem projetos que beneficiam o Nordeste. E daí nós vemos que muitos partidos ou muitos deputados do Sul acabam votando contra, porque aquele recurso não virá para o Sul, irá para o Nordeste. Como nós temos projetos que beneficiam o Sul, e vemos um levante da bancada nordestina dizendo que não, que só para o Sul não, porque eles também não podem ter. Então, é óbvio, isso é difícil mesmo, mas nós vamos levando da melhor maneira possível e com essa visão de Estado, de estar representando o nosso Paraná, o nosso povo. Sei que sou uma deputada federal, né? Lidamos com leis do país para um país inteiro, mas eu quero deixar claro que tudo que for referente, se tiver referência ao meu Estado, por exemplo, na reforma trabalhista, onde mais de 80% da economia do nosso Estado vem do agronegócio, eu não tenho como votar, né, junto com a reforma, fazendo com que esse pequeno produtor acabe tendo esse ônus a pagar.
Então são situações, e o que eu vejo é que às vezes essa avalanche, essa pressa de apressar, votarmos projetos, ele acaba ferindo a população que nos representa. Pedindo desculpas de novo, então, por ter pulado a pergunta, agora já está consertado o erro. A gente vai chegando aqui ao final da entrevista com a deputada. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigado ao João, ao Rodrigo, Obrigado. à Maria Eduarda. E a gente aproveita para chamar também, na quarta-feira, quem vai estar aqui é o ex-senador, ex-vice-governador Flávio Arnes, candidato pela Rede ao Senado. E na semana que vem a gente encerra essa sequência de entrevistas com mais 3 conversas com o deputado Takayama, com o delegado Francisquini e com o ex-governador Beto Richa. A gente espera você aqui então e até a próxima. Obrigado pela sua atenção.